Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de estar na tua casa, de estar, Deus, incumbido de trazer essa palavra, Pai. Fala ao meu coração, Senhor, fala ao coração do teu povo nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, e saímos daqui, Deus, diferente de como entramos. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, cada um que veio, Deus, para ouvir a tua palavra, para te adorar, que nós saímos daqui, Deus, com júbilos de alegria, Senhor, no nosso coração e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Interessante, o povo tinha vindo cativo da Babilônia, né? Aí os muros já tinham sido reconstruídos, né, num tempo recorde, segundo alguns historiadores, 54 dias, né, pastor? Mais ou menos que levaram para restaurar os muros de Jerusalém. E a palavra foi trazida ao povo ali naquele momento, para que o povo começasse a ver o que Deus tinha e o que Deus queria do seu povo. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, que nós começamos a ler essa palavra, que nós vamos nos aprofundando nos textos bíblicos, naquilo que Deus fala através do seu Espírito Santo, nós começamos a entender e a ver o quanto que nós somos pequenos, o quanto que nós somos pecadores. Porque essa palavra, ela nos traz a realidade da nossa vida. Essa palavra, ela nos mostra o tanto que nós somos pecadores e o tanto que nós carecemos das misericórdias de Deus. E quando o povo lá começou a escutar a lei do Senhor, e começou a ver que realmente eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor, eles começaram a cair em si, começaram a ver o grande erro que eles tinham cometido, que eles estavam cometendo, e no seu coração houve grande tristeza por aquilo que eles fizeram e ofenderam a santidade de Deus. Quando uma pessoa ela pratica algo que ela sabe que aquilo ali não é bom, que aquilo ali desagrada a Deus, que é um pecado, e que ela não se entristece com seus atos, tem que fazer uma avaliação, porque essa pessoa está cauterizada. Porque não é possível que uma pessoa que conheça a palavra de Deus, pelo menos o suficiente, para poder ver que aquilo que ela pratica está errado, essa pessoa está totalmente insensível à voz do Espírito Santo. Ela consegue ler a palavra, ela consegue ver o que está escrito, mas não consegue entender a profundidade da palavra no coração dela, e ela não se entristece. Quando nós pregamos o Evangelho, que nós estamos levando a palavra, a gente vê que existem vários tipos de reações. Hoje eu estava na fazenda, eu vim até comentando no carro, com a minha esposa, com meu filho e com a sua namorada. Eu, antes de fazer o apelo lá, um rapaz começou a chorar, mas chorar aos prantos mesmo. E eu deixei que ele continuasse chorando, fiz o apelo e disse: você está aceitando a Jesus? Ele disse: não, eu estou me reconciliando com Deus, porque eu estou longe dos caminhos de Deus. Já andei nos caminhos dele, mas eu me desviei, e agora eu quero voltar à casa do Pai. Então essa palavra, ela tocou no coração dele. Nós estávamos pregando sobre a mulher samaritana, né? E aquele texto tocou profundamente na vida daquele rapaz, e mais um rapaz que aceitou a Jesus também lá hoje na fazenda. Então a gente vê que essa palavra, ela é viva, ela vai ao coração das pessoas, e ela traz às pessoas a realidade da sua vida de pecado. E quando nós conseguimos entender isso, muitas vezes nós nos entristecemos mesmo, nós ficamos tristes. Por quê? Porque essa palavra fala ao nosso coração. Mas somente ficar triste, que é uma coisa até um pouco natural, não é uma coisa tão elementar como que a pessoa que se entristece e ao mesmo tempo se arrepende. Não com sentimento de remorso, porque o remorso ele é muito parecido com o arrependimento. Porque o remorso, a pessoa sabe que errou, a pessoa sabe que fez algo que ofendeu a Deus, e ela chora, mas o choro dela não é de arrependimento, porque o arrependimento é o que leva a pessoa a não fazer mais aquele tipo de atitude. Esse é o arrependimento. A pessoa não querer mais praticar aquilo, embora mente que por um momento de fraqueza essa pessoa volte a fazer aquilo, mas por uma questão de um acidente, por uma questão de uma fraqueza, não porque ela sinta prazer em fazer aquilo. Então o remorso ele é muito parecido com o arrependimento, só que o arrependimento é a pessoa se arrepender e não tornar a fazer. Então o povo, ele escutou aquela palavra. Quando o povo escutou aquela palavra, ele começou a se entristecer, e ele começou a chorar, né? Esdras estava ali, com Neemias, que era o governador, Esdras, o sacerdote, e disse: olha, vocês não se entristeçam não, porque hoje é dia de alegria. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, para nós como igreja, que hoje é dia de alegria para nós aqui.
Hoje é dia em que, se Deus tocar no nosso coração, que Deus vai tocar, que a gente, por um momento, possa até se entristecer, mas possa se alegrar, porque Deus traz alegria ao nosso coração, quando há um verdadeiro arrependimento. Eu sempre gosto de pesquisar algumas coisas, principalmente pelos temas que eu vou pregar, e eu procurei saber qual era a diferença entre alegria e felicidade. O que era felicidade, né? O que era alegria, né? Eu fui lá no dicionário e eu encontrei um sinônimo de alegria. A alegria é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, de júbilo, satisfação, exultação. E geralmente, quando nós estamos alegres, nós expressamos com gestos, né? Quando, eu não vou citar time aqui, porque eu não torço para nenhum, mas quando um time ganha do outro, o sujeito que é de um time, ele pula de alegria, e o outro fica triste, porque levou o gol e perdeu a partida, né? Então, há expressões de alegria, como sorriso, como pular, né? Já a felicidade é um estado durável de plenitude. A alegria, ele faz parte da felicidade, mas a felicidade não faz parte da alegria. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a iniquidade são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual e paz interior. Essa é a felicidade. A felicidade é algo que, quando nós temos no nosso coração, não depende, nas nossas vidas, não depende do estado que nós estejamos vivendo, da situação que nós estejamos vivendo. Você pode estar enfrentando uma dificuldade muito grande, mas você está feliz. Você pode até não expressar alegria, mas você tem felicidade, porque você está afirmado em Cristo Jesus. Porque não importa a situação que você esteja vivendo, importa é aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Hoje pela manhã eu me acordei para me começar a me preparar para ir para a fazenda, e eu estava um pouco preocupado com algumas coisas no meu trabalho, e eu confesso que eu me levantei assim, meio preocupado, e aí o irmão Gilson, o pastor Gilson, manda uma mensagem para mim, né? Uma mensagem maravilhosa, falando sobre as situações que a gente vive na presença de Deus, e que Deus traz a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, né? E eu já estava com o tema da mensagem pronto, só faltava dar uns arremates, orar um pouquinho, né? Meditar mais. Então Deus já começou a falar comigo pela manhã, e eu mandei uma mensagem para ele, irmão Gilson, pastor Gilson, essa mensagem chegou na hora certa. Eu agradeço a Deus porque Deus fala comigo. Eu comentei com a Sandra disse, Deus às vezes faz assim mesmo. Então é isso. Então não importa a situação que vocês estão vivendo, a felicidade é algo que vem de Deus, né? E lá no capítulo 8 de Neemias, a palavra diz que a alegria do Senhor é que fortalece, né? O povo estava chorando de tristeza, porque tinham ouvido os mandamentos de Deus, estavam arrependidos de seus pecados. Mas nesse dia, era um dia de perdão e restauração, porque Deus tinha trazido de volta o exílio e ajudado a reconstruir o muro de Jerusalém em tempo recorde de 54 dias, né? Era um dia de vitória e alegria, não de tristeza sem fim. Por isso, os israelitas pararam de chorar e celebraram a bondade de Deus com alegria. Ou seja, eles sentiram o arrependimento e eles receberam aquela palavra, não chora, hoje é dia de salvação. Hoje é dia que Deus vai restaurar as nossas vidas, vai restaurar a vida do povo de Israel. Que Deus vai fazer com que o povo realmente se arrependa e que volte a fazer a vontade dEle. Que na realidade, quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, nós conseguimos sentir a verdadeira alegria. E essa alegria da salvação não foi diferente das nossas vidas, né? Deus faz a mesma coisa das nossas vidas. Quando nós estávamos andando no símbolo, andando no pecado, que nós andávamos, somos pecadores ainda, não resta dúvida, somos pecadores remidos no sangue do Cordeiro, mas somos pecadores. Mas quando nós andávamos desenfreados, sem ter nenhum tipo de controle, que a nossa vida era pautada no pecado mesmo, voluntário, naquilo que nós programávamos para fazer, muitas vezes vamos marcar aqui um encontro, vamos beber, vamos nos embriagar, vamos falar mal da vida dos outros, vamos aqui, né? Então, quando nós vivíamos nessa vida de pecado, né, só trazia dor, sofrimento, tristeza para as nossas vidas, porque depois que nós praticávamos aquilo, quantos vão para as suas festas aí, para os seus forrós da vida, chegam de madrugada, às vezes até assaltados, né? E vão dormir embriagados, no outro dia é uma ressaca moral, uma ressaca no corpo, no físico da pessoa.
Então, essa tristeza, porque às vezes tem o conhecimento, né? Quando a gente reconhece os nossos erros, ficamos tristes. Quando o Espírito Santo de Deus começa a tocar nas nossas vidas, quando Ele começa a trabalhar no nosso coração, quando essa palavra vem para nós, e nós recebemos a palavra, e essa palavra ela entra no nosso coração, porque ela é espada de dois gumes para discernir alma, corpo e espírito, ela entra na nossa vida, ela mostra, ela consegue revelar para nós que aquilo que nós estamos vivendo, que aquilo que nós estamos fazendo, não agrada ao coração de Deus, e nós conseguimos entender que nós estamos às vezes separados de Deus, perdendo a comunhão com Deus, por conta de um pecado, por conta de algo que está realmente entristecendo a Deus. E o povo de Israel sentiu isso, porque por muito tempo o povo de Israel se envolveu com coisas que não era para se envolver, com idolatria, com mulheres estranhas, abandonando o seu Deus, fazendo sacrifícios nos campos, nos morros, adorando outros deuses. Então eles viraram as costas para Deus por muito tempo, mas Deus trouxe eles de volta. Mas o que acontece quando nós sentimos essa tristeza no nosso coração, que nós choramos, que nós realmente sentimos que precisamos ter um encontro com Deus? Porque o homem, no geral, homem e mulher, nós somos seres espirituais, nós gememos, a criação geme. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer, nós não fomos criados para sofrer, nós fomos criados para viver eternamente na presença de Deus. Mas a desobediência de Adão, a desobediência de Eva, fez com que nós nos tornássemos mortais, fez com que nós ficássemos vivendo sob o símbolo do pecado. E a palavra de Deus diz que como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem saiu, que foi através de Jesus Cristo. Então, nós sentimos essa vontade de estar, geralmente quando as pessoas estão tristes, ou elas olham para o mar, ou elas olham para o céu, né? Por quê? Porque é como se a pessoa quisesse, né, ir para o Senhor. Conta-se que de um ninho de uma águia caiu um filhote, e esse filhote foi parar dentro de um galinheiro, e ele foi criado como um pinto ali, e ele ficava ciscando, só que uma coisa aconteceu, ele começou a crescer mais que os outros, e ele ficava ali e era ciscando que nem os outros, mas ele de vez em quando olhava para o céu, e ele não entendia a natureza dele, mas ele foi criado com as galinhas, foi criado com os pintinhos que parecia ser irmão deles. Eu acho que ele olhava assim, mas esse meu irmão aqui é diferente de mim, as minhas asas são maiores, o meu bico é maior, as minhas garras são maiores, e ele estava ali no meio do galinheiro. E um dia uma águia passou lá no alto e deu aquele som, e aquele filhote de águia que já estava grande, ele olhou para o céu, fez carreira, alçou o voo e foi embora, porque a natureza dele era lá em cima, não era lá embaixo. A nossa natureza, meus irmãos, não é aqui não, a nossa natureza é lá. É por isso que nós não nos conformamos com essa vida aqui, porque nós queremos estar perto do Senhor, nós queremos estar cada vez mais perto de Deus. Então aquele pássaro, a natureza dele era a natureza do céu, não era a natureza da terra. A nossa natureza não é essa aqui, a nossa natureza é celestial, porque um dia nós viveremos com o Senhor na glória, amém? Glória a Deus. E ali era um dia de vitória e alegria, não de tristeza sem fim. Por isso os israelitas pararam de chorar e celebraram a bondade de Deus com alegria, né? E Deus faz a mesma coisa nas nossas vidas, né? Por causa do sofrimento, da dor e da tristeza, quando reconhecemos os nossos erros e nos arrependemos, ficamos tristes. Mas depois Deus vem e nos oferece perdão por meio de Jesus Cristo e nos consola pelo seu Espírito Santo. É tão bom quando a gente é consolado por Deus, quando a gente recebe o consolo do Senhor, né? E Deus, quando nos salva do pecado, a nossa tristeza é transformada em alegria. Quando nós aceitamos a Jesus, aqui eu acredito que várias pessoas já aceitaram a Jesus aqui, se não todos, no primeiro dia que aceitaram a Cristo, às vezes não conseguem nem dormir direito, né? Tanta alegria tão grande, doido que o dia amanhece, que é para sair pregando o evangelho para os outros e ser chato com a família, querendo levar todo mundo para o céu junto com ele, né? Eu não sei se aconteceu a mesma coisa com vocês, mas eu tinha muita vontade que todo mundo se convertesse, e às vezes nós nos tornamos até chatos um pouco, né? Porque às vezes a gente tem muita sabedoria, às vezes nós queremos empurrar o evangelho a goela abaixo das pessoas, né? Enfim, mas aquela alegria, né? Então Deus nos traz alegria. Lá no Salmo 30, versículo 10 e 11 diz:
Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, sê meu auxílio. Tu tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Então é assim, quando nós estávamos presos pelo pecado, né? Deus teve piedade de nós, e Deus, ele tornou o nosso pranto em alegria, né? Desata os panos de saco. Quando o povo de Israel, os judeus são muito exagerados mesmo nas coisas. Eles, quando eles se entristecem, eles rasgam as roupas, né? Joga cinza na cabeça, vai lá para o terreiro, fica lá no chão, né? Diferente de nós, né? Que não fazemos isso. Mas eles são muito assim. Então aqui, o que o salmista diz? Ó, ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, você é meu auxílio. Muitas vezes falta isso na nossa vida. Que a gente chegue diante de Deus, Senhor, você é o meu auxílio, eu estou vivendo essa dificuldade. Eu não estou conseguindo ter alegria no meu coração. Eu estou preso por algumas amarras que precisam ser quebradas, Senhor. Vem como meu auxílio. Aí Deus, ele se torna o nosso pranto em alegria, em folguedo, e desata todo o pano de saco e me cinge com alegria, né? Então Deus é o Deus que traz para nós essa alegria no nosso coração. E é bom quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, a nossa vida parece assim que toma outro sentido. Nós conseguimos enxergar, é como se algo caísse dos nossos olhos, escamas caíssem, nós conseguimos enxergar, até na leitura da palavra, nós conseguimos entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. O salmista Davi, quando ele comete aquele pecado com Betseba, e manda matar o marido de Betseba para ficar manda matar Urias para ficar com Betseba, ele sente que errou. E ele lá no Salmo 51, no versículo 12, ele diz: torna-me a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me um espírito voluntário. Então, ele sentiu que tinha perdido essa comunhão com Deus. Ele sentiu, porque, segundo a palavra, era o homem segundo o coração de Deus. Como é que um homem segundo o coração de Deus, ele pode se sentir sem a comunhão de Deus? Porque ele sabia que o pecado dele era grande. Quando Natan chega para ele, revela para ele que ele cai em si, né? Porque Natan chega para Davi e diz: Davi, olha, teve um homem muito rico, que criava uma cordeirinha no seu seio, dormia com ele na cama, e essa cordeirinha era que nem uma filha para ele, e veio um senhor e mandou que matasse essa cordeirinha para poder servir na mesa. E esse homem tinha muitas cordeirinhas e mandou matar a única que ele tinha aí. Que esse homem, o que a gente faz com esse homem, Davi? Esse homem é passivo de morte, tem que morrer. Ele falou: Davi, esse homem é tu, Davi. E Davi caiu em si, caiu de rosto em terra e viu que realmente era ele que tinha cometido, porque Davi tinha tantas mulheres que ele quisesse, e ele foi escolher logo a outra, porque ele também estava desocupado, né? Os homens brigando na guerra e ele andando no pátio feito bobo lá em cima, olhando para a casa dos outros. E ela lá se amostrando, como diz aqui no Ceará, né? E ele aproveitou a situação e no fim acabou caindo na armadilha, né? É isso, porque às vezes a pessoa coloca os olhos onde não é para colocar e depois cai e ainda fica culpando o diabo. O diabo só deu um empurrãozinho. A alegria do Senhor nos dá força. As alegrias que o mundo oferece muitas vezes esgotam as nossas forças e quando acabam nos deixam exaustos, doentes e tristes. Quantas pessoas estão doentes pelo pecado? Quantas pessoas estão adoecidas pelo alcoolismo, pelas drogas, pela prostituição? Pessoas que precisam fazer tratamentos. Hoje mesmo eu estava lá na fazenda, nós estamos com 42 pessoas em tratamento lá na fazenda. Se nós tivéssemos vaga para 100 pessoas, nós tínhamos 100 pessoas lá. É muitas pessoas precisando, né? Mas a alegria de Deus é uma bênção. Sua alegria nos dá força para enfrentar as dificuldades sem desistir. Deus, ele nos dá força para enfrentar as dificuldades. Ele está nas nossas vidas de uma maneira tremenda, né? E a alegria nos dá esperança, onde não parece haver solução, e nos ajuda a ficar firmes quando esperamos no livramento de Deus. Lá em Romanos 15:13 diz: ora, ó Deus de esperança, vos encha, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, porque pela virtude do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, quando Deus preenche a nossa vida, quando a nossa vida é preenchida pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos repletos da presença de Deus, não importa a situação que nós estejamos vivendo, não importa o prato que se apresente diante de nós, pode botar qualquer prato de lentilha, porque aquilo ali não vai ter valor nenhum para nós, porque nós sabemos que mais importante é fazer e estar na presença de Deus. Quando nós perdemos essa alegria, quando nós perdemos esse brilho
Nós sabemos que estamos ali, porque eu vejo assim, quando a pessoa nunca andou nos caminhos de Deus, ela é uma pessoa às vezes infeliz, pode ser até um pouco feliz, pode ter até um pouco de felicidade momentânea, alegria, né? Mas no dia que ela conhece a palavra de Deus, que ela reconhece que é pecadora, no dia que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador e começa a andar nos caminhos de Deus, e por algum momento ela se desvia dele, duas coisas acontecem. Ela não é feliz no mundo e também não é feliz na igreja. Por quê? Porque lá no mundo, ela sabe que ali não é o lugar dela. E na igreja ela sabe que ela está ali, mas não está conseguindo vencer. Porque ela não se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus. Ela fica transitando entre os dois mundos. O mundo de Deus, o mundo da igreja, o mundo de Cristo e o mundo do mundo. E ela lá não é feliz nem lá, porque quando ela está lá num bar, quando ela está lá em algum lugar fazendo algo que não agrada ao Senhor, ela sabe, ela não tem felicidade naquilo que está fazendo, porque ela sabe que aquilo não está certo. E quando ela está na igreja, ela está ali sem forças para vencer, porque não busca verdadeiramente abrir o seu coração para Deus e deixar Deus também trabalhar na sua vida, porque é importante que o homem abra o seu coração. Quando o Espírito Santo de Deus escreve a igreja de Laodiceia, Laodiceia era uma igreja que fechou as portas para Deus. Ela não queria mais saber de Deus. E Jesus, ele diz, eis que estou à porta e bato. Quantos de nós cristãos, muitas vezes, estamos com o nosso coração fechado? Às vezes pelo nosso orgulho, às vezes por algo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. E Deus quer entrar no nosso coração. Deus, ele quer nos dar plena libertação, plena cura. E nós não deixamos ser curados por Deus. Nós precisamos deixar Deus entrar na nossa vida. Ele está na porta do nosso coração batendo e Ele quer entrar. E às vezes nós não estamos deixando. A alegria do Senhor também nos ensina a apreciar todas as bênçãos que Deus nos dá, enchendo os nossos corações de gratidão, eliminando a inveja e o descontentamento com Deus. Quantas pessoas se sentem com descontentamento de Deus, acham que Deus às vezes até é injusto com elas, acham que Deus não está dando aquilo que elas querem. Olha, meu irmão, Deus nos dá aquilo que Ele acha que nós precisamos e aquilo que nós podemos ter, porque muitas vezes Deus não nos dá muitas coisas, porque às vezes nós não recebemos, porque a Bíblia diz, vocês não recebem porque vocês pedem mal, pedem para os seus próprios deleites, né? Quantas pessoas andam bem nos caminhos de Deus, chegam na igreja às vezes sem muito recurso, sem nada, e elas vão para a igreja, elas se tornam fiéis a Deus, elas estão ali fazendo a vontade de Deus. É uma coisa natural, porque elas vão deixar de gastar dinheiro com bobagem, elas vão se dedicar à família, e daqui a um pouco começam a prosperar, daqui a um pouco já tem uma empresa, daqui a um pouco já compra um sítio, ao invés de vir para a igreja, vai para o sítio. Aí, em vez de vir para a igreja, pega o carro e vai para a praia. Não que a pessoa não possa ter um carro, porque eu também tenho. Mas, às vezes, as pessoas, elas recebem as coisas e não sabem usar. E, às vezes, até se desviam dos caminhos de Deus, porque o dinheiro sobe na cabeça. Acha que o dinheiro é tudo, que não precisa mais de Deus, porque já recebeu, já tem, já é feliz. Agora eu quero ver no dia que o dinheiro for embora, como é que fica, né? Porque Jesus disse, deixa-vos a minha paz vos dou. Não vou te dar como o mundo a dá, porque o mundo pode dar uma paz ao homem. Mas pode ser uma paz passageira, né? As pessoas estão aí. Essa semana agora, quem assiste noticiário viu, né? Um grupo de jovens envolvidos com fraudes na internet, desviaram em 1 ano e meio 400 milhões de reais, foram presos. Quem viu esse noticiário na televisão aí? Muitas pessoas viram, né? Não sei quantos carros, mais de 2 milhões de reais de carros lá. Dinheiro, festas, tudo. Por quê? Porque queriam riquezas, se desviaram para os caminhos errados e agora estão presos na delegacia. Nunca mais vão ter paz na vida, a não ser que se arrependam, né? Paguem pelo seu crime e voltem à sociedade como homens de bem, né? Então o mundo ele pode até dar alguma coisa para a pessoa, só que às vezes as pessoas não sabem usar isso, né? É como uma criança que pede um brinquedo perigoso. Quem vai dar para um brinquedo para o filho uma caixa de fósforo, uma garrafa de álcool? Não, pai, eu quero brincar aqui com um caixinha de fósforo e uma garrafa de álcool. Quem vai dar para um filho isso? Ninguém dá, não é maluco. Deus não vai fazer isso com a gente. Deus sabe aquilo que nós podemos ter. Se a gente ora ao Senhor, Senhor, me dá segundo a tua vontade, então é pela vontade dele que nós temos que aceitar. Meu pai tinha um ditado que ele dizia assim: meu filho, se você não tem tudo que você ama, ame tudo que você tem. Ame tudo que você tem. Procure amar aquilo que Deus te dá. Procure ficar feliz com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Seja agradecido a Deus, que às vezes nós não somos agradecidos. Às vezes nós não somos agradecidos. Eu me lembro que o meu primeiro carrinho foi um Fusca, que as portas eram amarradas com arame, né? E tinha uma coisa, era um carro bacana, porque era um carro que ele tinha
Tem um carro com teto solar, não tem? O meu carro era com teto no fundo, assim, a gente passava assim, e o chão ficava passando, né? Fusquinha verde, da cor de um papagaio. A primeira vez que Sandra, vamos dar uma volta nesse carro, ela não queria nem entrar no carro. O carro era feio demais, viu? Mas entrou, e a gente ia para o centro, e tinha uma coisa, e eram 4 marchas, né? O Fusca, né? 2 ficavam escapulindo, e ela era minha auxiliar, porque quando a gente ia para o centro, que a 4ª marcha, eu engatava a 4ª marcha, ela ia segurando até o centro, que era para não ficar escapulindo. E eu era feliz ali, glória a Deus, não é não? Tem que ser feliz, a gente tem que dar graças a Deus, por tudo que Deus nos dá, não é verdade? Então às vezes as pessoas, elas querem colocar a sua alegria nas riquezas. Meu irmão, eu fui visitar uma casa, no município de Vigia, no Pará. Eu já contei isso, não sei se eu contei aqui, mas eu contei várias vezes isso. E eu cheguei na casa desse cidadão, a casa de taipa. O chão brilhava, parecia que tinha passado cera cachopa. Era um chão daquele de barro vermelho, lavado mesmo, encerado, o barro encerado, né? Aquele potezinho passado na areia do rio, um paninho feito lá de aquela linha de saco de arroz, não sei, de açúcar. E eu cheguei naquela casa, na hora que eu entrei, estava o irmão, a esposa e os filhos em volta da mesa lendo a palavra de Deus. Aquilo é riqueza, meu irmão. Isso é riqueza na vida do homem, né? Porque não adianta se você chegar no lar de um rico, não que não possa existir, pode existir isso, comunhão também, no lar de um rico, em que cada filho está dentro de um quarto, na frente de um computador, vendo o que não presta, outros na rua, e a família toda desmantelada, né? Isso é riqueza. Então nós temos que amar aquilo que Deus nos dá e dar valor àquilo que Deus nos dá, porque se Deus vê que a gente tem condição de ter, Ele vai acrescentar. A alegria do Senhor é mais profunda, firme e duradoura. Ela é mais forte que a tristeza e o sofrimento, e não acaba. João 16, 22 diz assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Glória a Deus. Irmão, a alegria da salvação ninguém tira, não. Você pode estar vivendo do jeito que você estiver vivendo. Você pode perder tudo. Você pode perder casa, você pode perder carro, você pode perder qualquer coisa. Mas se você tiver comunhão com Deus e a certeza da sua salvação, você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa feliz. Porque você vai ver que a verdadeira alegria não está nos bens materiais. A verdadeira alegria não está na sua posição social. A tua verdadeira alegria não é porque você é um engenheiro, que você é bem sucedido na vida. Porque muitos hoje são tão bem sucedidos na vida, mas vivem longe de Deus e quando vão morrer ficam apostatando. Longe de Deus, né? A verdadeira riqueza de um homem, a verdadeira alegria de um homem resume-se em servir ao Senhor. Por isso é que João diz também: a vossa alegria ninguém vos tirará. A alegria do Senhor nos firma na rocha, que é Jesus, e nos livra do desespero. Por onde a gente estiver, se nós estivermos firmados em Cristo, se nós estivermos firmados em Jesus, se nós temos a certeza da nossa salvação, porque foi Ele lá na cruz do Calvário que pagou o preço de morte. A palavra de Deus diz que a célula da morte foi cravada na cruz do Calvário, e lá foi pago todo o nosso pecado. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Quando nós estamos firmados na rocha, Ele nos livra do desespero. Isaías 61, 1:3 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, falando a respeito de Jesus, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a pôr sobre os que se estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos da justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, que palavra maravilhosa. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor nos ungiu para que a gente possa pregoar as boas novas do Senhor. Aqui se refere a Jesus, mas Ele também nos deu essa incumbência, porque Ele disse: ide
por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Ele nos capacita pelo seu Espírito Santo. A igreja do Senhor, ela está capacitada para pregar a palavra de Deus. Às vezes nós nos achamos tão pequenos, e somos pequenos verdadeiramente, mas o que nos torna grande é o Espírito de Deus, que nos dá intrepidez, nos dá força na palavra, para que a gente, quando fale, as pessoas realmente chorem, as pessoas sejam tocadas. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o pastor Chagas, nem o Irã, nem cada um de nós aqui não, é o Espírito Santo de Deus. Quando você vê, antes de terminar uma mensagem, antes de fazer um apelo, vê uma pessoa nos prantos chorando na sua frente, é porque não foi você que tocou naquela vida, foi o Espírito de Deus que tocou nele, porque assim como aquele povo lá em Jerusalém, ouviu a palavra e começou a chorar, esse jovem hoje pela manhã lá, ele ouviu essa palavra e começou a chorar também. Será que você consegue chorar na presença de Deus? Se você estiver vivendo uma vida que realmente não esteja agradando a Deus, será que você consegue se tocar nessa palavra? Você consegue dizer, Senhor, eu quero realmente sentir alegria no meu coração, mas eu quero primeiro receber de Ti a unção do Teu Espírito. Por isso que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Quantas pessoas cativas dentro das igrejas ainda hoje? Pessoas presas pelo vício, pessoas presas pelo orgulho, pessoas presas pela maledicência, pessoas presas por tantas coisas, porque a gente atribui às vezes que o crente ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, ele não dança, mas tem tantas coisas que nós às vezes estamos vivendo que não agrada ao Senhor. Eu assisti um vídeo que me deixou extremamente preocupado, quando a pessoa lá do vídeo dizia assim, quando nós falamos de um irmão, nós somos assassinos e réus do inferno. Eu disse, meu Deus do céu, quantas vezes sem querer a gente fala de um irmão, quantas vezes sem querer a gente fala de uma pessoa, mesmo às vezes num tom de crítica, mas às vezes nós falamos. Isso não produz alegria no nosso coração, isso produz tristeza, né? Então, quantas pessoas cativas, que nós precisamos também ser libertos muitas vezes, e fazer abertura à prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, consolar com palavras, com abraços, com atitudes, com gestos, né? Seríamos capazes de chegar na rua, encontrar uma pessoa que nunca você conheceu, ver aquela pessoa chorando, e você chegar e dizer, deixa eu te dar um abraço. Como é que seria a reação dessa pessoa? Um estranho chegar e pedir para dar um abraço na pessoa. Eu vi um vídeo um dia desse na televisão, acho que alguém já deve ter visto, um homem que se faz de mendigo no ônibus pedindo um abraço, as pessoas choravam de ver a atitude, aí eu quero só um abraço. Quantas pessoas precisando de um abraço, quantas pessoas precisando receber uma unção de alegria, né? E a palavra de Deus continua aqui, a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalo da justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, o que nós precisamos entender é isso. Deus ele tem o melhor para a sua igreja, Deus tem o melhor para as nossas vidas, Deus ele tem para nós uma alegria profunda, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria, ela não vem do nosso coração, vem do coração de Deus para colocar no coração do homem. Teve até uma época que teve uma unção de alegria, né? Eu já vi até alguns vídeos de ação de alegria, a pessoa cai rolando na igreja achando graça, né? Eu acho que eu já tive essa unção de alegria já, porque muitas vezes eu me vi achando graça aí no meio do mundo, né? E às vezes em situação difícil, a gente fica achando graça, mas é verdade. Então a gente precisa entender que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria que faz com que nós tenhamos forças para lutar, nós temos forças para vencer, que nós tenhamos forças para pregoar a palavra de Deus, para levar essa palavra de Deus. Irmãos, olha quantos lugares vazios aqui na igreja, quantos lugares aqui poderiam ter pessoas aqui, dá para contar umas 40 cadeiras vazias aqui dentro da igreja, né? E nós estamos como se olhando para o teto, esperando que Deus envie as pessoas. Deus até envia, mas nós precisamos buscá-las também. Nós precisamos trazer essas pessoas para que elas sintam alegria no coração. Essa mesma alegria que nós sentimos de estar na presença de Deus, essas pessoas precisam também ter essa alegria que vem do trono de Deus, vem para o nosso coração, é essa alegria. E em Salmo 126, 5 e 6, para nós encerrarmos, diz, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
Irmãos, é maravilhoso quando a gente faz uma ação de evangelismo, que a gente leva a palavra, que a gente vê pessoas se entregando a Jesus, que a gente vê pessoas se arrependendo, pessoas vindo para a igreja, a gente volta com alegria tão grande no nosso coração, irmãos. Eu já tive várias experiências, uma das que eu tive aqui, nós saímos, eu, a irmã Lúcia, não sei se a Iraci estava com a gente, e eu cheguei num local, tinha 4 homens bebendo e uma mulher, e eu cheguei ali, me aproximei deles, comecei a falar de Jesus para aquele pessoal, e um dos rapazes disse assim, eu sou desviado. Eu disse, é mesmo, meu filho, mas você só é desviado até o dia que você quiser, não é verdade? Aí, falando mais de Jesus, eu disse para ele, você quer se reconciliar com Deus? Ele disse, eu quero, pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Aí eu, para me ver a atitude dele, eu disse, pois então beba o último gole aí. Para ver o que ele fazia. Não quero mais beber esse último gole não, pastor, botou aqui o copo aqui, eu disse, é isso que eu esperava de você. Glória a Deus, entendeu? E ali nós oramos, ele chorou ali naquele momento, foi uma bênção. E eu vim de lá como se estivesse saltitando de alegria, porque eu vi que Deus operou na vida daquele homem. É isso que nós precisamos ter, essa alegria de levar essa palavra. Então o que nos dá força é o Senhor. O que nos dá alegria é o Senhor. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Que a gente possa buscar essa alegria em Deus, que a gente possa ter essa alegria de servir a Deus, de estar na casa de Deus. Você sente saudade da casa de Deus? Eu tenho épocas assim na minha vida que eu fico contando os dias para chegar no dia do culto de domingo, de terça-feira, de quinta-feira, para mim estar aqui na casa de Deus. Quantas vezes a gente vem cansado, a gente sente que o nosso corpo quer ficar na rede em casa, ou quer ficar deitado, mas dentro de nós tem uma alegria de a gente estar na casa de Deus, de estar buscando estar com os irmãos, em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus. Isso é alegria no coração, né? E muitas pessoas não estão valorizando isso. As pessoas querem fazer dos cultos como se fosse algo normal, um ritual, mas não é. É bom quando a gente está na presença de Deus, com muita alegria no coração, fazendo a vontade dEle. Que Deus possa abençoar essa palavra, que a gente possa buscar a verdadeira alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. Vamos ficar em pé, igreja? Que Deus possa, nessa noite, fazer nós entendermos que somente a alegria vem do Senhor e que nós devemos buscar essa alegria no trono da graça de Deus. Amém?